agora a gente vai passar para Uhum, uma parte mais de conhecer um pouco a sua história, né? Nesse caminho do uhum, empreendedorismo que é certamente muito rica, né? A história que o empreendedorismo no Brasil em si já é uma grande aventura, né? Então, uhum, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da sua vida, assim, bem por cima, uhum. como que você descreveria. Bom, vamos lá. Eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu já nasci no berço do comércio. Uhum, Então, eu já nasci cercada de pessoas empreendedoras, meus avós, meus tios, meus pais, né? Então, quando eu me vi como gente, eu já estava envolvida no comércio. Então, isso, né, desde que eu cresci, desde que eu era criança, eu já estava no meio daquela bagunça de clientes, pessoas, né, mercadorias. Então, os nossos brinquedos, os nossos que a gente criava na época eram caixas de madeira, onde vinha laranja, tomate, essas coisas. A gente usava os sacos de cebola e batata assim para brincar, usar como bolo, assim, enfim, né? Então, e aos pouquinhos, assim, à medida que a gente foi crescendo, a gente já não, já tinha assim meio que essa facilidade de lidar com as pessoas, assim. uhum, Então, desde fazer din-din e vender para os amigos, ou pegar uma pipoquinha da loja e levar para a escola e vender, isso já era muito, muito natural para a gente, né? E eu resolvi fazer ciência da computação, comecei a estudar, me inseri no mercado de trabalho, consegui bons trabalhos, bons estágios, né, na minha área. E depois que me formei, eu já fui convidada para ser sócia de uma empresa na área de TI. uhum. Foi uma experiência assim, muito, de muito aprendizado, porque meu nome ficou sujo, né, no SPC, ficou sujo no Serasa, porque eu era assim, sabe aquela pessoa que, não, me convidaram para ser sócia, eu falei, não, eu quero ser Aham. sócio, né, dona de uma empresa, mas eu ainda não tinha aquela maturidade de ter todos os cuidados e precauções jurídicas para que o empreendedor, todo negócio exige, né? Então, assim, meu nome estava envolvido em contrato de locação, em contrato de telefonia, contrato de internet, né? E depois que eu saí da sociedade, porque é, eu vi uma outra oportunidade de negócio, o meu sócio anterior, ele não tirou ah, os contratos no meu nome, né? Então, assim, ficou muita coisa pendente. Então, mesmo depois de uns 5 anos, que eu fui descobrir depois de uns 5 anos que não foi um oficial de justiça na minha casa, foi que eu descobri que tinha muitas pendências, né? Aí eu tive que usar todas as minhas economias para limpar meu nome, né? Sim, Assim, voltar sim. a estacar zero. Assim, eu conversei com o meu ex-sócio, ele assumiu o erro, mas eu vi que ele não tinha condições de pagar também, e tudo bem, sabe? Eu falei, não vou ficar guardando mágoas, não vou ficar. Uhum. Vou seguir a vida, né? Resolvi o problema e seguir a vida. E depois que comecei a trabalhar numa empresa que ela era meio que a parceira da Dell no mundo de governo, porque a Dell tem um modelo de venda diretas, né, para o consumidor. Eu comecei a trabalhar lá e depois de um tempo eu assim, eu sempre estava, por mais que eu estivesse formada, estivesse trabalhando, e eu já era casada e tinha os meus filhos, eu via que o negócio do meu pai, ele não estava assim, ele não estava conseguindo acompanhar, né, as tendências da tecnologia, a introdução de sistemas de informática, uso de cartão de crédito e tal. Meu pai levava muito calote com o pessoal vendia fiado, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. Sim. Conhece, né? E anotava muito assim, nos papeizinhos, assim, ele tinha uns cartõezinhos Aham. com o nome dos clientes. O famoso caderninho, né? E aí, assim, eu falei, cara, eu vou. Comecei a pensar muito na possibilidade de ajudar meus pais, né, nos negócios dele. Que eu via que os amigos dos meus pais, muitos deles estavam já se aposentando,
desistindo do próprio negócio porque não via a continuação, né? E, poxa, eu ficava assim, caramba, né? Meus pais é, deram tudo para dar educação pra gente, ralaram muito e tal. Então, assim, eu via que talvez eu conseguiria ajudá-los, né, com um pouquinho do meu conhecimento que a gente tinha na área de TI. E aí eu resolvi largar tudo, a minha área, e começar a introduzir essas ideias no empreendimento dos meus pais, né? Eles foram super abertos, assim, tirando com exceção, assim, a questão de cartão de crédito na época, eles ficavam meio pé atrás, né? Mas no final, assim, tudo deu certo para que eu conseguisse trazer um pouco dessa inovação, né? E não deixar eles tão, Sim. assim, obsoletos, né? Então, isso foi há 21 ano atrás, né? Então, Já há um bom tempo nesse 2004. caminho. Meu filho mais novo, ele tinha só 1 ano, né? Olha só. E assim, tem várias outras questões também que me decidiram, que me fizeram vir para estar perto deles, né? Porque eu cresci num ambiente em que a família era muito unida, né? Meus pais, os irmãos eram sempre muito unidos, então eu estando perto deles, eu ia trazer também, não só a minha família, os meus filhos para junto dos avós, assim, sabe? Então foi foram vários fatores que me motivaram a começar a ajudá-los, né? Muito legal. E aí hoje a senhora avalia que essa decisão então foi bem acertada, né? Então eu acho assim que eu vejo assim que tem muitos empreendedores da geração dos meus pais que têm muito receio de passar os negócios para o filho por ver que eles ainda não estão totalmente formados, maduros, né? Mas eu acho que assim, que essa transição ela tem que ir acontecendo porque você vai aprendendo na experiência, né? Então assim, eu levei muito, não muito tombo, assim, mas assim, muito aprendizado que eu tive durante essa caminhada, né? Com erros de contadores, até a própria equipe que estava nos apoiando, eles não tinham um conhecimento assim, não dominava de fato, né, os assuntos, então a gente levou muito prejuízo, né, em Sim. relação a isso. Então, assim, é, e aí a gente foi construindo, sabe, aos pouquinhos, né, formando uma nova equipe, né.